Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bom estar com vocês novamente aqui para uma pequena reflexão da Palavra de Deus. E como nós estamos no mês de maio, um mês que nós denominamos como o mês da família, e eu quero avisar logo que a gente, ao longo desse mês, nós teremos uma série de ministrações voltadas para a família. Eu quero ler com vocês, nessa minha primeira reflexão, com relação à família, Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 28, que diz assim: Esposa, sujeite-se cada uma ao seu próprio marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Amém? Eu queria começar essa pequena reflexão, querido, fazendo uma pergunta. Como a Bíblia define uma boa família cristã? Como a Bíblia define uma boa família cristã? A resposta que eu poderia te dar é que uma boa família cristã é aquela que se alinha com os princípios bíblicos, onde cada membro entende e cumpre o seu papel dado por Deus. A família não é uma instituição projetada pelo homem. Precisamos ter essa consciência, que a família não é uma instituição projetada pelo homem, mas sim foi criada por Deus para o benefício do próprio homem, o qual recebeu a responsabilidade de administrá-la. A unidade básica, querido, da família bíblica, ela é composta de um homem, uma mulher, ou seja, marido, esposa, filhos de sangue ou, quem sabe, adotivo. De uma forma geral, nós vamos compreender que a família inclui parentes por sangue ou casamento, tais como os avós, sobrinhas, sobrinhos, primos, tios, tias e aí por diante. E um dos principais, querido, e o mais importante da unidade familiar é que ela envolve um compromisso ordenado por Deus. Então, um dos princípios mais importantes da unidade familiar é que ela envolve um compromisso ordenado por Deus. O marido e a esposa são responsáveis por preservá-la, independentemente do atual conceito que se existe nos dias atuais. Hoje, o conceito de família tem mudado. Os conceitos de unidade entre famílias têm mudado. Mas o que nós precisamos entender é que a Bíblia nos dá verdadeiramente uma visão do que é essencialmente uma família cristã. E naturalmente, querido, vamos assim dizer, o primeiro requisito para os membros de uma família cristã é que todos sejam cristãos. Vou repetir. O primeiro requisito para que os membros de uma família cristã, ou seja, para que uma família seja de fato cristã, é que todos sejam cristãos. Tendo um verdadeiro, e isso que é ser um verdadeiro cristão, é tendo um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O texto que nós lemos lá de Efésios, não é isso? Do capítulo 5, ele nos fornece então essas diretrizes, tanto para o marido como para a esposa, de uma família cristã. O marido, ele é exortado, por exemplo, como nós lemos, a amar a sua esposa
como Cristo amou a sua igreja. A esposa é exortada a respeitar o seu marido voluntariamente e se submeter à sua liderança na família. Não estou querendo dizer com isso que a mulher vai ser um capaz, que a mulher tem que viver simplesmente voltada por lá, para casa, não trabalhar, não se especializar, não ter uma profissão. Não é isso, ela pode fazer isso. Mas o que ela precisa entender que a Bíblia coloca, né, isso como alguém que está ao lado do marido, debaixo de uma liderança do seu próprio marido. E o marido tem que compreender algo, que o papel da liderança do marido, ele começa com o seu próprio relacionamento espiritual com Deus. Isso é importante que o marido tenha isso na mente, que a sua liderança em casa começa com o seu próprio relacionamento espiritual com Deus, que depois vai fluir para instruir as esposas, os filhos, né, nos valores das Escrituras, guiando assim a família a uma verdade bíblica. A mulher, como a Bíblia diz, foi dada ao marido com o propósito de ser auxiliadora, ter filhos. O marido e a mulher, em um casamento cristão, devem então permanecer fiéis uns aos outros por a vida toda. Deus declara, querido, na sua palavra, a igualdade de valor, na medida em que homens e mulheres são criados à imagem de Deus. São, portanto, igualmente valiosos aos seus olhos. Isso não significa, no entanto, que homens e mulheres tenham papéis idênticos na vida. Então, de um modo geral, querido, as mulheres são mais hábeis em nutrir, em cuidar de crianças, enquanto os homens geralmente são mais bem equipados para prover e proteger as famílias. Assim, ambos são iguais em status, mas cada um tem um papel diferente a desempenhar na família cristã. E aos filhos? Os filhos têm duas responsabilidades principais na família cristã. Primeiro, obedecer os pais e honrá-lo, como a gente pode ler em Efésios capítulo 6, né, do versículo 1 ao 3. Obedecer aos pais é um dever dos filhos, até que atinja a idade adulta e formem as suas próprias famílias. Mas honrar os pais é uma responsabilidade para toda a vida. E Deus promete suas bênçãos para aqueles que honram, para os filhos que honram os pais durante o seu tempo de vida. Idealmente, querido, uma família cristã estabelecida pelo padrão da palavra de Deus terá todos os membros, então, comprometidos com Cristo e seu serviço. Quando o marido, a esposa e os filhos cumprem todos os papéis designados por Deus, a paz e a harmonia reinam no lar. No entanto, se tentarmos ter uma família cristã sem Cristo como cabeça, ou aderir, né, ou não aderir aos seus princípios bíblicos que o Senhor nos providenciou, o lar então sofrerá. Então, querido, ao longo desse tempo nós teremos então ministrações voltadas para a família. Que você fique atento, que o seu lar possa ser verdadeiramente um lar cristão. Que todos os padrões estabelecidos na palavra de Deus seja algo notório na sua vida, esposa, na sua vida, marido, na sua vida, filhos, e que verdadeiramente então a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.